Existem algumas brincadeiras que todo mundo já ouviu falar na escola. Brincadeiras que parecem bobas, coisa de adolescente curioso. Mas algumas delas têm uma regra simples. Se você começar, precisa terminar. E naquela noite, a gente não terminou. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Era uma sexta-feira à noite e eu estava na casa de um amigo depois da escola. Éramos 4 no total. Nada planejado, só conversa, celular e aquele tédio típico de adolescente. Até que alguém mencionou a brincadeira do compasso. Se você nunca ouviu falar dela, a ideia é simples. Você desenha um círculo numa folha, coloca letras ao redor e usa um compasso de escola, aquele de fazer círculo, como ponteiro. Depois disso, você faz perguntas e espera a resposta. No começo, ninguém levou muito a sério. A gente estava rindo, brincando, fazendo perguntas idiotas. Tem alguém aqui? Qual é o nome da minha crush? O compasso não se mexeu. Nada. Silêncio. Até que um dos meus amigos disse: "Faz direito." Ele apagou o círculo e desenhou outro, mais organizado. Depois colocou o compasso no meio da folha e falou algo que, olhando hoje, eu queria que ele nunca tivesse dito. "Se tem alguém aqui, pode responder." No começo, nada aconteceu. Uns 20 segundos se passaram, talvez mais. A gente já estava começando a rir de novo. Até que o compasso se mexeu. Um movimento pequeno, quase imperceptível. A gente se olhou. Ninguém estava tocando. Eu lembro disso claramente. As mãos de todo mundo estavam visíveis. Então, ele se mexeu de novo. Mais devagar, deslizando pela folha, até parar na letra S. A gente começou a discutir. "Foi você." "Não, foi você." Mas o problema é que ninguém tinha encostado. E naquele momento, o clima mudou. O quarto ficou estranho, silencioso demais. Um dos meus amigos perguntou: "Tem alguém aqui com a gente?" O compasso ficou parado, por alguns segundos. E então, começou a se mover. Devagar. Muito devagar. Ele parou na letra S. Depois, I. Depois, M. Sim. Ninguém riu dessa vez. O ar do quarto parecia pesado, como se estivesse faltando ar. Outro amigo perguntou: "Quem é você?" O compasso começou a se mover de novo, mas desta vez ele não foi para as letras. Ele foi para o centro do círculo e ficou girando, devagar, sem parar. Foi quando ouvimos o primeiro barulho. Um estalo, vindo do corredor da casa. Todo mundo ficou em silêncio. A casa estava vazia. Os pais do meu amigo tinham saído. Só estávamos nós 4. "Deve ser a madeira da casa", alguém disse. Mas ninguém parecia convencido. A gente tentou continuar a brincadeira. Talvez por curiosidade, talvez por nervoso. "Você está aqui dentro da casa?" eu perguntei. O compasso se mexeu. Sim. Naquele momento, a luz do quarto piscou. Só uma vez, mas foi suficiente. Um dos meus amigos já queria parar. Ele empurrou a folha. "Chega!" Mas antes que ele tirasse o compasso, ele se mexeu sozinho. Rápido, muito mais rápido do que antes. Deslizou pela folha, até parar na palavra que tínhamos escrito no canto: porta. E naquele exato momento, alguém bateu na porta do quarto. 3 batidas, lentas, secas. A gente congelou. Ninguém teve coragem de falar nada. Um dos meus amigos caminhou devagar até a porta. Abriu. Não tinha ninguém. Quando ele voltou, o compasso estava no chão, a folha rasgada. E tinha uma coisa que eu nunca esqueço.
Na parte de trás da folha tinham riscos, como se alguém tivesse arrastado o compasso várias vezes, formando uma palavra. Não perfeitamente, mas dava para entender. Ficar. A gente rasgou a folha, jogou fora. Ninguém mais falou da brincadeira. Mas naquela mesma noite, eu acordei no meio da madrugada, com uma sensação estranha, como se tivesse alguém no quarto. Eu olhei para a mesa e vi meu estojo da escola aberto. O compasso estava fora dele, em pé, apontado direto para minha cama. Eu nunca mais brinquei com aquilo. Nunca mais falei sobre isso com aqueles amigos. Mas uma coisa me incomoda até hoje. Porque algumas noites eu acordo sem motivo. E quando olho para a mesa, o compasso não está onde eu deixei. Eu nunca pensei que faria aquela brincadeira de novo. Depois da primeira vez, eu tinha prometido a mim mesmo que não chegaria nem perto disso. Mas 1 ano depois, alguém decidiu tentar novamente. E dessa vez, as coisas saíram completamente do controle. Isso aconteceu durante uma viagem da escola. A gente tinha ido passar 2 dias em um sítio para um tipo de acampamento escolar. Era um lugar afastado da cidade, muito mato, pouca iluminação e praticamente nenhum sinal de celular. Na segunda noite, alguns alunos decidiram ficar acordados no quarto conversando. Éramos 5 no total. E em algum momento da madrugada, alguém perguntou: "Vocês já ouviram falar da brincadeira do compasso?" Na hora, meu estômago revirou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu tentei cortar o assunto. "Isso é besteira", falei. Mas quando tem adolescente curioso, isso só piora. Um deles tirou um caderno da mochila. Outro pegou um compasso no estojo. E antes que eu percebesse, o círculo já estava desenhado na folha. Letras, números, sim, não, igualzinho da outra vez. "Relaxa", disseram. "Isso é só psicologia." Eu não queria participar, mas também não queria parecer paranoico. Então fiquei ali, sentado, observando. Eles colocaram o compasso no centro do círculo. As luzes do quarto estavam apagadas. Só a lanterna de um celular iluminava a folha. Um dos meninos fez a primeira pergunta: "Tem alguém aqui com a gente?" Nada. Silêncio. Outro tentou: "Se tiver alguém aqui, pode responder." Nada. Alguns começaram a rir, até que o compasso se mexeu. Um movimento leve, mas claro. Todo mundo viu. "Quem está movendo?" alguém perguntou. Ninguém respondeu, porque ninguém estava tocando. O compasso deslizou lentamente, letra por letra. S, I, M. Sim. O clima mudou imediatamente. Ninguém estava rindo mais. Um dos meninos perguntou: "Quem é você?" O compasso ficou parado, por um tempo longo demais, e então começou a se mover de novo. Mas dessa vez, ele não foi para nenhuma letra. Ele foi até a borda do círculo e ficou girando, sem parar. Foi quando ouvimos algo do lado de fora. Um barulho no corredor do alojamento. Passos. Lentos. Arrastados. A gente ficou em silêncio, porque todo mundo sabia de uma coisa: os professores estavam dormindo em outro prédio. Aquele corredor deveria estar vazio. "Deve ser alguém indo ao banheiro", disse alguém, mas ninguém parecia convencido. Mesmo assim, continuamos. Erro enorme. "Você está aqui dentro do prédio?" perguntei. O compasso se mexeu. Sim. Nesse momento, os passos pararam, bem na porta do nosso quarto. O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir nossa própria respiração. E então, alguém tentou abrir a porta. A maçaneta girou devagar, mas a porta estava trancada. Todos nós olhamos para a folha, e o compasso começou a se mover, rápido,
muito rápido. Ele deslizou pelas letras, formando uma palavra. Abre. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. A maçaneta parou de girar. Os passos começaram de novo. Dessa vez, se afastando pelo corredor. A gente decidiu parar ali. Um dos meninos pegou a folha e rasgou. Outro guardou o compasso no estojo. Ninguém falou mais nada. Cada um foi tentar dormir. Mas eu não consegui, porque algumas horas depois, eu acordei com um barulho. Um risco, como metal raspando madeira. Eu olhei para a porta do quarto e vi algo que até hoje não consigo explicar. O compasso estava cravado na porta, a ponta metálica perfurando a madeira, como se alguém tivesse jogado com força. Mas todos os estojos estavam fechados e todos estavam dormindo. No dia seguinte, ninguém quis falar sobre aquilo. Mas antes de irmos embora do sítio, eu passei pelo corredor e vi uma coisa que me fez sentir um frio absurdo. Na porta do nosso quarto, ao redor do buraco do compasso, tinham riscos, vários riscos, formando algo que parecia letras, muito tortas. Mas ainda assim, dava para entender. Estava escrito: eu entrei. E desde aquela noite, eu nunca mais toquei em um compasso. Existem brincadeiras que as pessoas fazem por curiosidade, mas existe uma regra que muita gente ignora. Se você perguntar algo, precisa aceitar a resposta. E naquela noite, a resposta veio. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Era aniversário de uma amiga da escola e um grupo de pessoas foi dormir na casa dela. Nada fora do comum. Pizza, filme de terror, risadas, até que alguém lembrou da brincadeira do compasso. Na hora, todo mundo se animou, menos eu, porque eu já tinha ouvido histórias demais sobre aquilo. Mas quando você está num grupo, é difícil ser o único a dizer não. A gente foi para o quarto dela. Apagamos a luz, só deixamos um abajur fraco ligado. Uma das meninas pegou um caderno, desenhou um círculo, escreveu as letras ao redor. Depois colocou o compasso bem no meio da folha. Vamos fazer direito, alguém disse. Então todo mundo colocou o dedo levemente no compasso. E a primeira pergunta foi feita: tem alguém aqui com a gente? Nada aconteceu. O compasso ficou parado. Alguns começaram a rir. Então outra pessoa perguntou: se tiver alguém aqui, pode responder. Silêncio. Uns 10 segundos passaram. Talvez 15. Até que o compasso se mexeu. Bem devagar. Ele deslizou pela folha, letra por letra. S. I. M. Sim. O quarto ficou em silêncio. O tipo de silêncio que parece mais pesado que o normal. Uma das meninas perguntou: quem é você? O compasso começou a girar, mas dessa vez muito mais rápido. Ele passou por várias letras. Rápido demais para entender. Até parar. Na letra M. M de quê? Alguém perguntou. O compasso não respondeu. Ficou parado. Então uma das meninas fez outra pergunta. Uma pergunta que ninguém deveria ter feito. Você quer alguém daqui? O compasso começou a se mover. Devagar. Muito devagar. Ele passou por várias letras. S. I. M. Sim. Uma das meninas tirou o dedo imediatamente. Chega, isso não é engraçado. Mas outra garota perguntou: quem? O compasso começou a deslizar novamente. Letra por letra. A. N. A. Ana. O problema é que havia uma Ana na sala. Ela começou a rir nervosa. Muito engraçado, disse. Mas ninguém estava rindo. A gente decidiu parar.
rasgamos a folha, guardamos o compasso e fomos dormir. Ou pelo menos tentar. No meio da madrugada, Ana acordou gritando. Um grito tão alto que acordou todo mundo na casa. A gente correu para o quarto dela. Ela estava sentada na cama, tremendo, apontando para o canto do quarto. Ele estava aqui, disse ela. Quem? Ela demorou para responder. Então falou algo que fez todo mundo gelar. O homem. Segundo ela, tinha um homem parado no canto do quarto, muito alto, magro, com a cabeça inclinada, olhando para ela. Os pais da minha amiga disseram que foi pesadelo, mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que ninguém conseguiu explicar. Quando fomos pegar nossos celulares na sala, o caderno estava lá. O mesmo caderno. A mesma folha rasgada. Mas tinha algo escrito nela. Algo que ninguém lembrava de ter escrito. Uma frase, bem no meio da folha, feita com a ponta do compasso, riscando o papel. A frase dizia: "Eu avisei." Ana nunca mais quis falar sobre aquela noite. Mas algumas semanas depois, ela contou uma coisa para uma amiga. Algo que eu só descobri anos depois. Ela disse que desde aquela noite, às vezes acordava no meio da madrugada e via alguém parado no canto do quarto, sem se mexer, sem falar nada, só olhando. Mas a parte mais assustadora é que uma vez ela tentou ignorar. Virou para o lado, fechou os olhos, tentou dormir. E então, ouviu uma voz bem perto do ouvido. Uma voz baixa, quase um sussurro, dizendo: "Você perguntou."